Olá, sou a professora Welda, sou professora do componente de Matemática. Hoje a nossa aula é para a turma do 9º ano. O que a gente vai aprender hoje? A gente vai aprender sobre o conjunto dos números irracionais. Tudo certo? Esse conteúdo está lá no seu livro de matemática, no primeiro capítulo. Como vocês sabem, o número ele está por toda parte. Vivemos rodeados de matemática. Eu aqui trouxe algumas imagens para vocês visualizarem. Vivemos rodeados de números, de tabelas, de gráficos, de juros, impostos. E olha aqui, dentro das profissões mais comuns tem o uso da matemática. Desde as profissões mais comuns, a gente vê o uso da matemática, como por exemplo, na profissão do pedreiro, ele precisa fazer cálculos, operações matemáticas para poder ver ali a parte que ele vai construir ou que ele vai colocar ali a cerâmica. Desde também, a profissão do artesão, do cozinheiro, nas receitas, fazendo a proporção, quantidade de água, quantidade de arroz. Então, por todo canto que andamos, a matemática ela está presente. Mas nem sempre foi assim. Na antiguidade, os nossos antepassados sentiram essa necessidade de contar, medir e realizar troca de produtos. Mas naquela época não tinha um símbolo para estar fazendo essa representação. Então, quais foram as primeiras formas de registro? Foram riscos em ossos, traços em madeiras, em cavernas, nós em cordas e aquela historinha sobre para cada ovelha a gente colocava uma pedrinha. À medida que o rebanho ia aumentando, a quantidade de pedrinhas também ia aumentando. E foi a partir dessa necessidade que necessitamos de representar o número através dos símbolos. E aí os estudiosos, o que foi que eles fizeram? Estudaram e criaram os símbolos a partir dessa necessidade, como mostra aqui o gráfico, de traços representando um para cada unidade, até chegar ao sistema de numeração que utilizamos hoje, que é o sistema de numeração indo-arábico. Sistema que com apenas 10 números podemos escrever qualquer algarismo. Sistema de base 10, podemos fazer agrupamentos de 10 em 10. E também um sistema que leva em conta o valor posicional do número, ou seja, à medida que o número é colocado em um determinado lugar, ele também vai ter um valor diferente. E aí, à medida que foi evoluindo esses símbolos, os números, houve-se a necessidade, a descoberta de mais números, e aí foram surgindo os conjuntos numéricos. Primeiro, o conjunto numérico foram o conjunto dos números naturais. No conjunto dos números naturais, a gente tem os números positivos mais o zero. Só que à medida que passava o tempo, mais números surgia, de acordo com a realidade que a humanidade tinha. Ou seja, no caso, quando a gente pensa, por exemplo, no saldo do banco, quando a gente faz saques e depósitos, tem essa impressão de números positivos e números negativos. E aí teve o surgimento de quê? Do conjunto dos números inteiros, que dentro dele tem o conjunto dos números naturais, mais os números negativos. Logo em seguida, surgiu os números fracionários. Mas os números fracionários, ele não fazia parte nem do conjunto dos números naturais e também nem dentro do conjunto dos números inteiros. Então, houve-se a necessidade de criar mais outro conjunto numérico, que foi justamente o conjunto dos números racionais. Quem é que faz parte do conjunto dos números racionais? As frações, porque a regra é, você pode escrever o número A sobre B, onde B tem que ser diferente de zero.
Então, a gente tem uma razão, a gente tem uma fração. Dentro dos números racionais, também faz parte os números decimais. Números decimais exatos e números decimais periódicos, né? Com dízima periódica, onde se repete um determinado número, tem um determinado período e também a gente consegue escrever ele em forma de fração. E aí, logo em seguida, Pitágoras, um grande filósofo, um grande matemático, ele acidentalmente, ele estava ali estudando o teorema que leva o nome dele, que é o Teorema de Pitágoras, e acidentalmente, Pitágoras, ao estudar o teorema que leva o nome dele, ele descobriu o conjunto dos números irracionais. Vamos ver quais são os números que fazem parte desse conjunto? De que forma Pitágoras estava fazendo essa aplicação e descobriu esse número? Vamos lá. A gente sabe que o Teorema de Pitágoras, ele é aplicado em um triângulo retângulo, porque tem um ângulo reto. Aqui a gente chama de hipotenusa. E esses dois lados que estão aqui, ó, do ladinho do ângulo reto, a gente chama de catetos. Cateto, cateto, hipotenusa, que é o lado maior, que está aqui do lado oposto do ângulo reto. O que o Teorema de Pitágoras diz? Ele diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos seus catetos elevado ao quadrado. Se trabalhamos ali com a potência, trabalhamos com raiz quadrada. Nessa situação, Pitágoras ele necessitava de uma raiz quadrada exata. E aí, olha aqui, ele atribuiu aos catetos aqui 1. E aí ele pegou esse número 1, vou até apagar aqui, ó, e colocar 1, para a gente poder aplicar aqui o teorema. Vai ficar hipotenusa ao quadrado, um dos catetos vale 1, elevado ao quadrado, e o outro também vale 1. Vamos resolver agora. 1 ao quadrado, 1 vezes 1, que vai dar 1. 1 ao quadrado, 1 vezes 1, que vai dar 1. Agora a gente soma. 1 mais 1 vai dar 2. Joga o expoente fora e transforma aqui em uma raiz quadrada de 2. E ele não chegava à conclusão desse número, porque a raiz quadrada de 2, ela não é exata. Aliás, ela é uma raiz com inúmeras casas decimais, onde não tem período que se repete, então a gente diz que ela é uma dízima não periódica. Olha aqui o valor da raiz de 2. 1,414213, que manualmente isso a gente não consegue chegar a um resultado se não for através da calculadora. Então, a raiz de 2, ela foi descoberta acidentalmente por Pitágoras quando ele estava fazendo a aplicação do seu teorema que leva o nome dele, que é o Teorema de Pitágoras. E foi aí que essa raiz de 2, com inúmeras casas decimais, ela não se encaixava em nenhum dos conjuntos. E foi aí que surgiu o conjunto dos números irracionais. Quem é que faz parte desse conjunto, além da raiz de 2? Olha aqui, é formado pelas dízimas infinitas não periódicas. Não periódicas porque não tem um número, um período que se repete. Exemplos, além da raiz de 2, temos a raiz de 3, temos a raiz de 5 e todas as outras raízes que não são exatas. Outro número aqui que se enquadra dentro dos números irracionais é o número π. E a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o número π agora. O número irracional, muito importante, ele é o número π. Em alguns livros, coloca que ele é aproximado a 3, quando vamos resolver algumas questões. Mas outros
atribui essa aproximação a 3,14. Mas sabemos que o número π, ele tem mais de 50 milhões de casas decimais. É infinita. Então, não tem como a gente descobrir quem são todas as casas decimais que existem no número π. Por isso, ele é considerado um número irracional, que não tem período, não se repete e não podemos colocar ele em forma de fração. Por isso que ele é um número irracional. E aí eu trouxe aqui um cálculo que a gente pode estar fazendo e encontrar esse número aproximado. De que forma eu posso estar encontrando esse número π de aproximação de 3,14? Quando eu faço a razão, a divisão entre o comprimento da circunferência pela, olha aqui a retinha aqui traçada, pelo diâmetro, onde eu tenho que passar aqui pelo centro para me estar calculando esse diâmetro corretamente. Então, se eu quero ver esse número π, ele o mais aproximado possível, eu tenho que fazer esse cálculo, que é justamente a razão, a divisão da circunferência, né, do comprimento da circunferência pelo seu diâmetro. A gente vai praticar daqui a pouco. Para que serve o π? O π, ele é muito utilizado na matemática, mas não só na matemática. Ele é utilizado também na física, na estatística, na engenharia e até na biologia. Mas se estamos falando de matemática, quais são os cálculos que eu posso estar fazendo? E o π está presente em todos os objetos que tenham formato de círculo. O π eu vou encontrar lá. Por quê? Porque eu estou fazendo aqui, ó, se eu precisar calcular o perímetro, eu vou precisar do π, que é 2 vezes π vezes o r, que é a metade do diâmetro, que é o nosso raio. Se eu quero calcular a área do círculo, o que é que eu vou precisar? Do π, que é essa aproximação de 3,14. E o meu raio, ele vai ser elevado ao quadrado. E na matemática, em qualquer objeto circular, você pode estar, assim, encontrando o valor do π e precisar dele para os cálculos. Eu trouxe aqui algumas das curiosidades. O número π tem a data de comemoração, que é em 14 de março. Por que o π é comemorado em 14 de março? Por causa de Albert Einstein. Ele, um grande matemático, ele faz aniversário também em 14 de março. Só que o calendário americano é diferente do nosso. Primeiro lá vem o mês e depois o dia. E quando faz isso, olha o que é que acontece? 3,14. Então é por isso a homenagem em relação ao π e o matemático Albert Einstein. Outra coisa interessante é que tem até o horário dessa comemoração. 1h59. Por quê? Porque são as próximas casas decimais do número π. Esse número π, ele é muito curioso. Uma das curiosidades sobre o número π é que a gente pode encontrar pela data do nosso nascimento em qual casa decimais se encontra a nossa data de nascimento. A gente sabe que o número π, ele é um número irracional, com milhares de casas decimais, e eu vou mostrar para vocês um site que a gente pode estar fazendo essa prática. www.mypday.com. Você digita lá no seu Google e aí você vai estar encontrando esse site. Lá, o que é que vocês vão estar fazendo? Colocando a data de aniversário de vocês. Aqui no exemplo eu coloquei, ó, 27 do mês 6, o ano 85. Lá no site eu vou estar utilizando a minha data de nascimento. Já coloquei aqui o print, ó, 19/10. Vocês podem estar usando 4 dígitos para o ano ou então pode estar utilizando 2 dígitos.
ou ano 1987, ou então somente os 2 últimos dias 87. Ambas as formas dão certo sim. E aí, quando eu pedir para calcular, ele vai me dizer a que distância, a que casas decimais vai vir essa sequência, 19, 10, 87. Vamos ver aqui comigo como vai ser? Olha aqui, eu entrei no site, já coloquei lá a URLzinha www.mypday.com. E aí eu vou aqui, ó, nesse espaço colocar a data, 19, 10 de 87. À medida que eu digito a data, o que é que eu vou pedir? Vou clicar aqui em Enter e aí ele vai fazer o cálculo a quais casas decimais eu me encontro do número π. Ele está ali fazendo o cálculo, mas eu já fiz aqui rapidamente. Olha aqui, ó. Olha aqui a frequência da minha data, a minha sequência da data. 19 do 10 de 87. A minha data do π vai estar a quantas casas decimais? A 2.256.373. Então, aproximadamente a 2 milhões de casas decimais. Essa é uma curiosidade que você aí da sua casa pode estar fazendo, ok? Essa prática você pode estar realizando na sua casa e descobrir qual é a sua data de aniversário, a que distância de casas decimais ele vai estar no número π, que é o número irracional com milhões de casas decimais. Só que para a gente ver, né, a minha se encontra a mais ou menos aí 2 milhões de casas decimais. E o que foi que a gente estudou na aula de hoje? A gente fez uma recapitulação dos conjuntos numéricos, conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, no conjunto dos números racionais, até chegar no nosso conteúdo de hoje, que foi o conjunto dos números irracionais. Vimos que para ser um número irracional, ele precisa ser uma dízima não periódica. Quais são os exemplos? São as raízes quadradas não exatas e também o número π, que acabamos de fazer a prática e encontramos ele nos objetos o quê? Circulares. Tivemos a curiosidade também de encontrar a nossa data. E aí, eu vou propor um desafio para vocês hoje. Aí, do outro lado da telinha, está com vocês o desafio. Que tal vocês pegarem objetos circulares e tentar fazer essa prática? Medindo a circunferência, o comprimento da circunferência e também o diâmetro. E outra prática que eu faço aqui, a proposição, é em relação à data do seu aniversário, para você ver e ter a curiosidade de saber a quantos milhões de casas decimais você vai estar encontrando a data do seu nascimento. A nossa aula hoje, ela fica por aqui, mas a gente vai se encontrar em outras aulas, tá certo? Tchau, tchau!